A epiderme é essa camada mais superficial da pele. Então essa camada mais superficial da pele, vocês vão ver principalmente no nosso curso completo, que ela é dividida em duas partes ainda. Tem a parte melanótica e a parte amelanótica. A mesma coisa ocorre com a derme que vocês estudaram na aula anterior com o Fabrício Otier. Vocês viram que a derme, que é uma invaginação para formar a glândula mamária, ela é uma parte um pouco mais profunda do que a derme. E ela também se divide em dois e vai ter a parte melanótica e a parte amelanótica. E depois vamos ter aí o nosso tecido, que é chamado de hipoderme, que é uma parte mais profunda ainda. Mas hoje nós vamos estudar essa parte mais superficial, que é a epiderme. A epiderme, que é essa parte mais superficial do nosso corpo, ela responde a um conflito de contato, a uma percepção minha, uma percepção biológica de separação. Então nós falamos que é o desejo de me separar de algo ou alguém, ou estou separado de algo ou alguém. E esse sentir biológico, essa separação, esse contato, ele é sentido no local onde eu perdi aquele contato. Então já tive pacientes, por exemplo, que começou a ter queda de cabelo. Já tive paciente que começou a ter alergias numa região de um colar. Eu já tive uma criança, um bebê, que tinha uma alergia no bumbum. E por que ela tinha por que eles tinham essas alergias? Porque esse paciente, por exemplo, essa criança que tinha alergia no bumbum, era onde o pai segurava ela para despedir quando ela ia para o colégio. Só que ele não falava que ele ia voltar para buscá-la. Então ela tinha medo de perder aquele contato com o pai. E ela desenvolve uma alergia naquela região do bumbum, né, da criança. Um outro paciente que teve alergia na região do colar é porque aquele colar ele era um trilho do conflito. Ele não estava vivendo mais aquela separação, mas aquele colar lembrava de uma pessoa, no caso dele lembrava da avó que ele tinha perdido, e aquele colar lembrava aquela informação da perda, da morte da avó. E aquilo é interpretado também, né, uma perda, uma interrupção, ela é sentida como uma separação. Eu também posso viver situações de separação quando eu saio da minha cidade. Automaticamente, se eu não estou na minha cidade, eu posso sentir isso como uma separação. Então, qualquer coisa que eu tenho distanciamento ou a perda do contato, eu posso interpretar isso ativando a minha epiderme. E esse exemplo que eu dei da região do cabelo era onde a pessoa recebia carinhos do avô, que também tinha falecido. Então esse avô que faleceu e fazia carinhos na cabeça foi onde começou a ter as alergias na região do couro cabeludo e posteriormente quedas, né, chamada de alopécia. Vamos ver agora um caso de uma paciente que teve um câncer na epiderme, chamado de câncer epidermoide. Ela me procurou em 2016, mas veja você a história dela. Olá, sou Sandra Vizentini, Inclusão Positiva. Venho aqui dar o meu depoimento sobre a nova medicina germânica, com o Denison Fernandes. Conheci o Denison em 2016 e de lá para cá já são 4 anos que eu não tenho nenhuma única lesão do câncer de pele, porque simplesmente ela não aparece. A primeira vez foi em 2001, tive pequenas lesões e tinha que cauterizar todos os anos, de 2001 até 2006. Quando deu 2007, a região abrangida foi muito grande, tive que fazer cirurgia. Em 2010 também tive que fazer cirurgia e em 2016 a última cirurgia, ou seja, 3 cirurgias em 10 anos de câncer de pele nessa região. Desde o atendimento com Denison, nunca mais apareceu nenhuma única lesão. Recomendo qualquer tipo de problema de saúde que você tiver, dá uma chegadinha. Às vezes ele tem uma solução para você através da nova medicina germânica. Essa paciente foi muito interessante que enquanto ela estava vivendo aquele conflito biológico recidivante, que envolvia uma questão particular dela em relação à parte amorosa, ela entendeu que aquela situação que ela estava vivendo, revivendo constantemente, fazia ter essas lesões que ela descreveu na pele. Quando ela entendeu e colocou um ponto final naquela situação, rompeu de verdade, ela entrou no processo de cura, porque uma das formas biológicas reais da gente curar é você lutar ou desistir da luta. Então, ou eu vou lá e resolvo a situação, ou eu desisto da luta. As duas são formas de resolução. Nós chamamos isso de resolução real. Além dessa resolução real, existem outras formas de solucionar conflitos ou diluir esse conflito. Por exemplo, a aceitação. Eu aceitar aquela situação.
Um outro exemplo é a modulação. Se eu tenho um sintoma, por exemplo, de dor de cabeça, que envolve o meu trabalho, eu não posso sair daquele trabalho, eu posso às vezes tentar mudar de setor. Eu já não estou naquele momento específico que me causa a dor. Então eu estou modulando o meu sintoma, estou controlando esse sintoma. Se eu tenho, por exemplo, uma dor de cabeça, uma situação que eu vivo todos os dias naquele mesmo horário, por exemplo, um canal de TV que eu assisto, que me fala um monte de coisas ruins, ali me demonstra muitas situações de pânico, de medo, e eu começo a viver aquilo constantemente, eu posso tentar modular isso assistindo um outro canal, por exemplo. Às vezes eu não vou resolver aquele conflito, mas eu estou modulando isso. Existem também outras formas de suspender o conflito. Se eu recebo uma notícia que eu vou fazer um vestibular no final do ano e eu estou em janeiro e eu começo já a sofrer com isso, eu posso suspender esse conflito, colocar ele lá em dezembro, que é onde eu vou fazer o vestibular. Então eu vou deixar para sofrer lá. É uma forma de suspensão. Não é uma resolução real, mas eu consigo diluir o conflito.